Eu só achei uma fórmula até agora de fazer o Brasil mudar. Vai levar alguns anos. Só tem uma fórmula. Se você falar que vai prosperar e vai cuidar da sua vida, você vai atingir um tanto de gente que você nem imagina. Eu preciso transferir o que eu carrego e eu quero todos os dias te amaldiçoar com a riqueza. Sejam todos bem-vindos ao meu canal, lugar onde a sabedoria, prosperidade e a fé se encontram para transformar vidas. Junte-se a nós nessa jornada de autotransformação, crescimento pessoal e conexão espiritual. Inscreva-se no canal e bora prosperar. Tem 3 jeitos de prosperar. Do seu jeito, que eu não confio. Você também não deve confiar, porque está indo demorado. Tem do meu jeito e tem do nosso. Presta atenção. Tem 3 jeitos de prosperar na vida. Só você solitário. Pega logo alguém que funcione e só copia o modelo dele. Ou então vamos fazer do nosso. Marcelo, como assim? Hoje é o primeiro dia do Como Ficar Rico Rápido. E todo mundo, quando eu falei que queria chamar esse tempo junto, de Como Ficar Rico Rápido, falou assim para mim, eu não gosto do nome. Todo mundo falou, eu não gosto do nome. E aí as pessoas falaram, eu não gosto do nome, porque parece que é um negócio que as pessoas não acreditam. Aí eu falei, bingo, coloca o nome, Como Ficar Rico Rápido. Porque realmente as pessoas não acreditam, por isso eu preciso de 14 dias para fazer elas acreditarem. Eu só preciso que você volte amanhã, depois da manhã. E eu vou te fazer acreditar, porque de fato eles estavam certos, se você não acreditar não tem como. Fala com a boca assim, ó, se eu não acreditar, não tem como. Se seu pai e sua mãe não tivessem acreditado na possibilidade de você nascer, você não ia estar aqui, mesmo podendo fazê-la. Mas eles acreditaram na nossa união, talvez foi até um acidente sua vinda. Mas a sua vida, todos esses anos, não é um acidente. Ela é feita de escolhas. Sabe o que acontece? Se você de fato falar para você, eu quero que seja mais rápido. Você quer prosperar mais rápido, sim ou não? Sim. Seja rápido nas suas decisões. Quais são os 3 jeitos? Do seu jeito. Você está satisfeito com o seu jeito, sim ou não? Seu jeito é uma programação de estabilidade, é uma programação de conforto. Não é que você está no conforto, é de não sair dessa zona que você entrou. Do jeito que você está, você ainda tem que agradar um monte de gente. Do jeito que você está, você carrega um monte de medo, sim ou não? É por isso que não prospera. Então, do seu jeito, não vai rápido. Marçal, eu não consigo entender o que é rápido. Você acabou de falar ali na palestra anterior que ficou 1 ano fora de casa. E quando terminou o ano, você ficou mais 1. Para quem não sabe, eu já repeti esse método 5 vezes. E eu estou terminando esse ano a minha 5ª vez. Todas as vezes que eu fiz, eu dei uma explosão de 10 anos. Então eu estou nos meus 36 anos de idade e dei uma explosão de 50 já. 36 anos que eu estou respirando na Terra e eu já dei uma explosão de 5 décadas. Não é que eu estou com 14 anos diferentes, eu estou com 36 mais 50. Então 36 mais 50 dá 86. A explosão é aquilo que já vivi com aquilo que já destravei. Já vivi respirando esse tempo todo? Sim, mas a cada 1 ano que eu sumi, 10 anos eu avancei. Interessante, quanto mais eu prospero, mais jovem eu fico. Por quê? Quando você começa a prosperar, você fala, eu quero ir mais longe, então eu tenho que cuidar do meu corpo. Quanto mais eu prospero, mais bonito eu fico, você também. Por quê? Porque você começa a entender que tem a tecnologia, tem esse alimento, tem o exercício, tem tanta coisa para você fazer na sua vida, que vai fazer você ficar mais jovem. Não vai diminuir a idade do seu RG, mas vai diminuir essa velhice, então vai aumentar essa juventude dentro de você. Você vai ter dinheiro para ter acesso a certas coisas, que vai expandir ainda mais sua mente. São tantos benefícios prosperar, que eu prosperaria mesmo com raiva da riqueza. São tantos os benefícios e mesas que você ainda não sentou, que eu faria tudo, mesmo não gostando, mesmo bloqueado. Eu falo, eu vou fazer. O cara falou uma frase, eu vou falar outra metade dela. Crianças fazem o que querem. Adultos fazem o que precisa ser feito. Por que você está com isso no seu coração, Marçal? É o seguinte, confesso que hoje eu tive uma queda de energia que eu não tenho há muito tempo. Eu fiquei num programa de televisão, e a sensação de ser um idiota, e ser alguém improdutivo, e de ser alguém que não é levado a sério, e que o Brasil realmente está dando ré, mas não é ré com alguém que está empurrando, mas é ré numa ladeira, me deixou tão doido. Na hora que eu saí do programa, alguém assistiu esse programa hoje? Eu abri meu coração e falei, eu acho que ali está um grito, talvez alguém pela primeira vez na televisão do Brasil fez aquilo. Eu me projetei para frente e falei, eu não aguento essa discussão de vocês de esquerda e de direita. Isso não vai para frente. Vocês estão discutindo sem parar e nós não tiramos uma lição para o nosso povo fazer. Aí eu olhei nos comentários, tinha 11 mil pessoas na hora, é aberto na televisão de São Paulo e para o mundo inteiro pela internet. Aí eu fui pelos comentários, os comentários só estavam assim, eu não gosto dessa advogada que está aí, eu odeio o Marçal, eu odeio o Pepe que é comunista, esse outro aí não sei o quê, e gente enchendo o saco o tempo inteiro. Nós não temos um debate de ninguém para frente. É um discordando de uma coisa, o outro discordando de tudo, todo mundo xingando todo mundo e nós somos uma nação travada. Aí eu confesso, fiquei pensando,
postei uma foto que mexeu muito comigo. Uma foto que eu estou sentado na frente de uma fonte. Eu parei, coloquei minha mão assim e pensei, será que realmente posso ajudar a sociedade? Não é possível. Porque as pessoas foram para a faculdade estudar, essas pessoas até são prósperas, mas as mentes delas são tão cauterizadas que eu não consigo nem entender o que eu estou fazendo aqui. E me deu uma baixa de energia pela primeira vez sobre esse assunto, que eu fiquei pensando, será que eu mexo com esse trem de dar minha vida para mudar a mente desse povo? Aí meu sogro estava comigo, ele conhece meu jeito, minha vontade de largar tudo que eu tenho. Às vezes você quer dar sua vida para ter o que eu tenho, se você der conta de me dar só uma pescaria e uma forma de Deus não me castigar pelo que eu já vi, se você der conta de resetar meu odômetro da sabedoria e tirar tudo e me der ignorância, isso não me custar nada diante de Deus, no dia que eu estiver no mar de fogo olhando para Ele, e Ele falando, cadê tudo que eu investi em você? Se você der conta de me livrar desse dia, eu topo te dar tudo que eu tenho e ir embora para a fazenda, trabalhar para os outros, plantar minha própria comida, é o que eu gosto, era isso que eu queria. E aí tudo que vem acontecendo na minha cabeça aumenta a minha responsabilidade, não é diante de vocês, é daquele que me chamou. A única coisa que me faz eu tremer e ter temor e me sentir a pessoa mais louca de todas é de imaginar que um dia eu vou chegar na presença do Deus vivo e falar para Ele, não, eu desobedeci, eu não quero fazer não, eu não fiz. Eu queria nunca ter visto o que eu vi, mas já que eu vi, eu vou pôr você para ter a mesma coisa que eu vou te castigar e vou te amaldiçoar com a prosperidade. Amém, né? Amaldiçoa. Vocês acham que é papinho, eu estou falando do fundo do meu coração. Várias pessoas querem ser ricas, aquela tolice, aquela ignorância. Eu falo, filho, deixa eu te dar um abraço. Não faça isso. Não faça isso. O Salomão deixou escrito assim, ó, que na maior quantidade de riqueza, ali também vai ter tristeza. A sabedoria também vai te produzir tristeza. Porque você, quando conhece a sabedoria, é rodeado de gente toda, uma coisa poderosa acontece dentro de você. Bate uma tristeza no seu coração, porque você parece um idiota perto dessas pessoas. Se você não assistiu, assista. Minha equipe, posta esse pedaço. Nós estávamos discutindo por 3 horas num canal de televisão e não produzimos nada. Aí eu comecei a falar, vamos ser mais produtivos. O que é que tem que fazer então? Ninguém discute sobre o que fazer. Eu concordo, eu discordo. Aí eu falei, já que vocês não concordam com nada, então vamos pôr cadeira elétrica aqui no Brasil, vamos pôr pena de morte. Aí o povo pula. Como é que o Estado vai matar alguém? Aí eu falo, cheguei onde eu queria. E o aborto, você apoia? Mano, vocês não têm nem cérebro para discutir. Como é que nós vamos fazer? Eu levo a pessoa igual jogar ping-pong com cabeça de esquerdista, é a melhor coisa que existe. Você pega o único neurônio que ele tem e fica jogando pro lado esquerdo e aí volta pro lado direito e você fica... É um esporte que eu gosto de praticar. Mas sabe o que eu queria do fundo do meu coração? Não precisar de fazer isso. Eu só achei uma fórmula até agora de fazer o Brasil mudar. Vai levar alguns anos. Só tem uma fórmula. Se você falar que vai prosperar e vai cuidar da sua vida, você vai atingir um tanto de gente que você nem imagina. Eu preciso transferir o que eu carrego e eu quero todos os dias te amaldiçoar com a riqueza. Por que todo bilionário, depois que ele alcança tudo, ele fala assim, agora eu quero ajudar os outros? É muito doido, ele ferra a vida dos filhos dele. Engraçado, a maioria dos bilionários perderam seus filhos. Perderam seus primeiros casamentos, seu segundo casamento, tudo em prol de uma fortuna. Mas quando eles atingem um grau de sabedoria, de resetar o jogo, quem tem 10 dígitos, para quem não sabe, bilhão significa 10 dígitos. Quem tem 10 dígitos, não tem um iate que ele não possa comprar, não tem um avião que ele não possa comprar, não tem um restaurante que ele não possa ir, não existe mais nada que ele não possa fazer. Ele resetou o jogo do consumo, o jogo da produtividade, o jogo do capitalismo foi resetado. O que acontece com o cara que chega nesse status? Eu quero doar todo o meu dinheiro. Aí ele começa a ser benevolente. Aí ele começa a ter compaixão dos outros, ele começa a doar milhões, centenas de milhões para causas. Ele começa a virar a vida dele. Mas por que ele fez isso desde o começo? Por que ele teve que ferrar com a família número 1 dele? Por que ele teve que largar aquela esposa? Por que ele teve que deixar o filho dele ir para a vala? Tudo em prol do negócio e depois ele não sabe nem o que fazer. Aquilo que vocês estão caçando, quando vocês descobrirem, não vai servir para nada. Nada. Então sim, vocês querem ficar prósperos? Sejam amaldiçoados com isso. Tome a prosperidade, você vai ver a dor que é isso. É muito mais dolorido ter muita riqueza do que viver na pobreza, muito mais. A pobreza, o problema dela é que ela é romântica. A riqueza não, tem que contratar um monte de gente para administrar um trabalho infinito. É um negócio que você tem que olhar para o lado e falar, estão roubando aqui, estão roubando ali, estão fazendo não sei o quê. Eu estou te garantindo, o trabalho de ter extrema riqueza é muito maior do que você ter uma pobreza excessiva. Vocês querem isso? Fala assim, eu estava querendo, mas quando você for amaldiçoar, sabe o que é amaldiçoar? Se você quer a riqueza da terra, você não vai dever ninguém. Mas se você quer a eterna, você não vai poder parar e segurar ela para você. E a maldição vai te acompanhar, sabe por quê? Se você for perseguido, a palavra fala, você vai prosperar por isso. Quando alguém fala, estou perseguindo, eu começo a rir, eu falo, eu não sei nem o que fazer com esse tanto de riqueza, mas eu vou ficar mais rico ainda por causa dessa perseguição. Não afino, porque tem uma promessa para isso. Mas como que eu fico rico? Vamos fazer contas? Vocês sabem, vocês são bons de matemática, sim ou não? Então nós vamos fazer contas. Primeira conta que você vai fazer, quantas vidas você tem? Vamos lá, vamos resolver esse problema. Seja bem-vindo ao Como Ficar Rico, vocês estão chegando aí. Eu tenho algumas perguntas simples para vocês. Quantas vidas vocês têm? Responde a primeira pergunta. Quantas? Por que você acha como se você... Tem 2 perfis aqui, de gente que não
tem nenhuma vida, como se você fosse uma coisa que não existe. A maioria das pessoas que eu já vi, que insistem em ficar na miséria e na pobreza, elas agem como se elas não existissem. Então ela tem que responder que é zero. Ela nem tem uma vida. Ela é um corpo orgânico, com o sistema nervoso central, num corpo de carbono, com esqueleto, com a maquinazinha dentro do seu coração, empurrando o sangue e o seu oxigênio, mecanicamente empurrando a pressão disso. Alguns responderam que tem uma. O outro grupo fala que tem duas, ou três, ou quatro. Quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Se você não der conta de resolver nessa vida, na outra você está lascado. Então nós temos 3 tipos de pessoas na Terra hoje. Os que se sentem um zero, que não tem nem vida. Eles entraram no automático, parecendo uma peça de vira-brequim dentro do motor. Ele se acha tão zero que se as coisas não funcionam, alguém vai lá e troca ele, é por isso mesmo. A esposa troca ele, o marido troca ela, o empregador troca você. Tudo, você é uma peça descartável, você não se enxerga. Nunca isso vai acontecer. Se você não se enxergar, se você achar que você tem 0 vida, você nunca vai prosperar. É antinatural, é antimatemático. Mas sabe, eu tenho 2 vidas, deixa eu te falar. Fica só com uma. Primeira pergunta que eu te fiz, é a resposta dolorida. A maioria se acha 0, então tem 0 vida. Ele não entende que ele tem uma vida abundante. Se você só for simples e entender que você tem uma, você vai falar assim, ó, eu vou curtir essa vida doidado. Mas você não vai fazer o que um bilionário normalmente faz. Para chegar onde ele chegou, ele atropelou seus filhos, seu casamento. Ele atropelou um monte de relacionamento. Chegou no patamar, aí ele fica com remorso. E aí ele fala, agora eu já posso fazer o que eu quiser questão de dinheiro. Deixa eu te contar um segredo sobre esse tanto de dinheiro. Se você tem 50 milhões de dólares e o fulano tem 1 bilhão, em acesso não vai mudar em nada. Agora, se você for um pródigo e um gastador de dinheiro com cocaína, com puta e com aposta, talvez você consiga dilapidar qualquer tipo de patrimônio. Mas se você entender um pouco de dinheiro, é assustador. Se você tiver um grande recurso e viver só da renda desse recurso, você não vai quebrar nunca, mesmo fazendo tudo errado. Olha que louco. Só de você ter um pingo de sabedoria. Agora imagina você usar tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que agrada o coração de Deus, tendo essa riqueza para fazer tudo o que você quer, ainda agradando o coração dele. Você não sabe o que você vai encontrar. Você vai encontrar o ápice da plenitude de todos os tempos. Tem como fazer isso também. Só que é o seguinte, nós vamos tirar esses 14 dias e eu quero saber se vocês estão dentro. Todo mundo escrevendo assim, ó, tô dentro. Se você é uma pessoa que está dentro, você vai colocar no seu celular, eu vou estar aqui todo dia. Vai ter dia que eu vou estar embarcando e vou estar fazendo a live porque eu fiz um compromisso com você. Vou estar num voo internacional. Eu vou fazer. Às vezes eu vou estar, ó, boa noite aí para as 30 mil pessoas que estão assistindo agora de pico. Me anima muito em saber que você acredita que tem como. Você que chegou agora, eu vou repetir algo. Tem seu jeito de fazer isso, não é o rápido. Tem o meu jeito de fazer, pode ser mais rápido do que você dá conta. E tem o nosso. Que é o quê? Eu descobri sua realidade e falar, na sua realidade, segue esse método. Eu acho que é o melhor que existe. Você me respondeu uma pergunta, quantas vidas você tem? Uma. Responde a segunda. Quantas pessoas milionárias você tem no seu ciclo de amizade hoje? Não é que você segue no Instagram não, responde aí pra mim, vocês estão aqui. Nenhuma. Presta atenção nos perfis de pessoas, ó. Eu vou começar de novo aqui pra você entender o porquê que você vive o que você vive hoje, ó. Vou apagar aqui e vou fazer uma matriz aqui, uma tabela, ó. Presta atenção, estou fazendo pergunta por pergunta e vou dar 3 respostas, no final você vai descobrir onde você está. Quantas vidas você tem? Resposta 1 é 0, que eu não me valorizo, eu não tenho minha identidade, eu sou só uma coisa. A maioria dos seres humanos pensa isso. Eu tenho uma vida. Ou então eu sou uma pessoa cheia de desculpa e de crença que passa muito longe do fato, eu tenho 3. E eu estou nessa vida aqui para melhorar, não enche o saco não. Na próxima eu vou dar uma avançada. Segunda pergunta, o que eu acabei de perguntar? Quantos milionários você tem? Você vai responder de novo a mesma coisa, 0. Alguns vão falar 1, outros vão falar 3, ou mais. 3 ou mais. O que acontece? Se de novo a resposta for 0, você está muito distante de ter esse resultado rápido. Muito simples. Vou fazer uma pergunta para você. Quanto você gasta de network todo mês? Aí vai acontecer um milagre. Tem 30 mil pessoas assistindo, já continua subindo aí. Coloca na enquete aí para mim, ó. Aí a pessoa vai ficar olhando e falando assim, o que é network? Aí eu tenho que voltar 10 aulas para te explicar o que é isso aí na teoria. Porque você nem sabe na teoria, você imagina na prática. Quanto você está investindo nisso? 0. Olha que louco isso aqui. Aí alguns entenderam, estão investindo 1.000 por mês. Alguns, eu não vou pôr exagero aqui, senão vocês vão ficar doidos. Vamos pôr 10 mil. Porque 85% dos seus resultados depende das pessoas que você conecta. As pessoas que você conecta mudam o ambiente, as pessoas que você conecta mudam as ideias, as pessoas que você se conecta mudam as suas ações, as pessoas que você se conecta mudam os seus resultados. Hoje, quando eu fui para a televisão, tem um garoto que virou meu aluno, esse garoto mora na roça, o nome dele é Alisson. O Alisson é filho do caseiro da fazenda do meu sogro. E o Alisson resolveu me ouvir. Eu piro para a internet é que os dos confins da terra vão prosperar mais rápido dos que estão perto de mim.
Que a internet tem esse poder. E esse menino lá dentro da roça começou a me assistir. Ele ia de van escolar, né, que mora na zona rural, para a escola, e ele já começou a desenvolver a conversa com os alunos. Imagina a cabeça da turminha lá na cidade, chamada... Deixa para lá o nome da cidade. O que acontece? Quando ele começa a falar com esses meninos, ele já não suporta mais a conversa. Aí ele pediu para perguntar para mim, o que eu faço com essas pessoas? O Alisson. E eu respondi, nada. Você precisa sair primeiro, dar um rolê no mundo. Depois que o primeiro perceber que você teve resultado, eles que tem que vir atrás. Você não pode fazer nada, eles vão te chamar de idiota, de louco, de maluco. Ele já não conseguia mais ter conexão, porque ele rompeu a mente dele. Ele fez um Million Club, pra você ter uma noção. Começou a gravar vídeo, começou a comprar coisa para vender em Rio. E foi com caixa de isopor e desbravando e gravando vídeo ao mesmo tempo. Que são tarefas que eu passo para a pessoa prosperar no meio de tecnologia. Você tem que aprender a usar sem imagem sua. E um monte de gente criticando, e um monte de gente, ele é maluco. Esse menino, não sei o que, é um menino da roça. Realmente ele é muito maluco. Resumindo, quer saber o final da conversa? Ele não aguenta mais morar na roça. Foi lá para Goiânia, arrumou um emprego de vendedor. E ficou usando o poder de network com o empregador dele. E falou assim, consegue para mim, para eu estar com o Pablo. Ele fez o último MEDP agora. E hoje ele acorda, um trenzão, pousando em cima do prédio. E ele falou assim, nós vamos voar isso aí. Vamos, eu vou te levar na televisão comigo. E eu nem imagino o que ele está sentindo. Porque eu já fui um menino pobre. Eu andei de avião a primeira vez, eu tinha 18 anos. Ele está andando na mesma idade que eu. E eu nem era da roça, pra você ter noção. Na hora do almoço eu falei, e aí, o que você vai tomar de decisão para sua vida? Ele almoçou lá em casa hoje. Deixa eu te falar uma coisa. As coisas que você começar a fazer, vai mudar as mesas, os acessos, as ideias, e a sua vida vai ser transformada na marra. Você nem sabe por quê, mas vai acontecer. Na hora do almoço ele falou assim, eu vou voltar lá em casa na roça só para pegar minhas coisas. Aí eu perguntei, para quem viu o futuro, o que você vai voltar no passado para buscar? Faz o seguinte, não volta. Você vai ter um storytelling que pouca gente tem na vida. Eu vi o futuro de tal forma que nada tive saudade no passado. Sabe o que aconteceu? Ele falou assim, eu vou fazer desse jeito. Eu falei, você vai prosperar tão rápido. Você vai mandar uma passagem para sua irmã, para sua mãe, para o seu pai. Seu pai vai vir te visitar e você vai mandar ele jogar fora as suas coisas, ou doar. Porque aquilo que você viveu não é nem a sombra do que há de vir. E a cabeça dele não para de crescer, assim, a mentalidade dele. Ele é inteligente, ele está pegando a oportunidade. E ele não parou, ele não esperou alguém bater palma. Ele falou, é verdade o que ele faz? Ele perguntava para meu sogro. É verdade. Sabe uma pessoa que ficou irreconhecível? Porque algo entrou na cabeça dela, ela falou, eu sou capaz. E aí você imagina como eu trato uma pessoa dessa quando eu vejo a pessoa dando tudo que ela tem naquilo que ela acredita. Isso é assustador. Não é possível que você não entenda um recado desse. Fica até o fim comigo para você ver. Agora imagina, até depois do fim, se você entender essa compreensão na alma. Se você entender isso no seu espírito, aí você vai falar, até depois do fim. Até depois do fim, uma compreensão plena, clarificada do seu espírito, da sua alma e do seu corpo. Eu vou te falar em poucos segundos que história que é essa. Eu acabo de ser promovido para instrutor de treinamento da Brasil Telecom em 2006. Me dão 2 turmas de treinamento para suporte técnico de internet. Eu entro na sala, começo a treinar. Em poucos dias, as pessoas da direção do RH da Brasil Telecom falam, decidimos demitir suas 2 turmas, porque não vai precisar desse tanto de funcionário. Eram muitas turmas ao mesmo tempo. E eles escolheram porque eu era o instrutor mais novo. Eu olhei e falei, vocês vão decidir o futuro dessas pessoas por minha culpa. Vocês vão demitir 60 pessoas porque eu sou o novato. O que elas têm a ver com isso? Eles é mais simples. As pessoas têm 3, 4, 5 anos que são instrutores. A aula delas é melhor que a sua. Eu falei, elas não vão pagar por isso não, eu proponho um desafio. Aí o diretor do RH olhou, que desafio? Me dá um tempo, alguns dias, para todas as turmas estudarem, apliquem uma prova. Quem não passar, você demite. Aí o cara ficou assim, pra que dar trabalho? É mais simples demitir os seus. Eu só preciso de alguns dias. Vamos lá, liberar aí para todo mundo a mesma quantidade de dias, o mesmo desafio. Quem não passar na prova, está demitido. Aí ele, eu topo, e eu vou te falar que a decisão estava assertiva. Eu tinha que demitir a sua porque você é novato. O que eu fiz? O que eu vou fazer com vocês? 14 dias aqui. A promessa é, o mais bocó vai passar de prova. O bocó entre nós. Sabe o que aconteceu? Voltei para a sala, falei para eles, sabe o Natal? Sei, vocês estão felizes com o Natal? Pois é, não vai ter peru esse ano. Não vai ter ceia de Natal na sua casa. Acabei de vir na reunião lá do RH e falaram que vão demitir as minhas 2 turmas. Aí esse povo começou a ficar louco, eu joguei a pressão no colo deles. Vou ter uma proposta, eu fiz um desafio. O desafio é o seguinte, nesse tempo que a gente tem, presta atenção, nesse tempo que a gente tem, eu vou chegar mais cedo na empresa e quem tem dificuldade eu vou ensinar antes da aula. Eu vou já fazer um grupo para ensinar vocês. Quando acabar o tempo, o horário normal, eu vou continuar aqui, vou me entregar com tudo que eu tenho, tudo que eu sou, e ninguém vai ficar sem essa ceia de Natal em casa. Eu falei a palavra que eu estou falando agora, nem o maior bocoió entre vocês vai ficar sem esse emprego. Esses eram os grandes desafios que eu passava em 2006.
Meu desafio hoje foi assinar um contrato de dezenas de milhões de reais, com 170 páginas, com auditoria gigante, e eu tenho que ficar fazendo 1000 perguntas. Meus desafios mudaram, né? Aí eu tô lá, eu falo, mano, se eu errar nesse contrato aqui, depois vai custar meu couro. E aí eu tô olhando para aquele contrato com as pessoas que eu confio, né, meu doutor? Tô esperando o vídeo. E aí o que acontece? Lá era só não deixar ninguém ser demitido. Sabe o que aconteceu? Nós treinamos todos os dias. E eu percebi o grupo dos bocó. Tinha uma menina que nem tinha que estar lá dentro. Ela não entendia uma palavra do que eu falava. Eu amei tanto o coração dela que eu falei assim, ó, eu vou pegar na sua mão, se precisar eu vou desmontar. Eu tinha que explicar roteador de internet, switch. Se precisar eu vou desmontar ele inteiro, eu vou entrar dentro da sua cabeça, mas você não vai ser demitido. Sabe o que aconteceu? A galera chegava tudo, 2 turmas de 30, são 60 pessoas. Chegou o grande dia, todas as turmas, tá? Até hoje essa é uma das maiores virtudes que eu carrego. Compaixão. Insistência. Antifragilidade. Pegar o caos e transtornar ele. Sabe o que aconteceu? Na hora que saiu o resultado da prova, todas as turmas tinham uma penca de gente para ser demitido. As minhas 2 turmas e os bocoió. 0 demissões. Todo mundo passou. Todo mundo passou. Isso me deixa tão transtornado, porque gente quando está pronto para falar assim, chega, eu não vou ser tirado disso. Se Deus falou que você vai ser próspero, não tem como você não passar na prova. Documentário forte de você ver realidade nas coisas e falar, mano, eu vou me desafiar a destruir essas cadeias emocionais que estão me travando, a destruir esses medos. Eu vou arrumar uma confusão de cada vez. Escreve todo mundo isso aí no caderno. Eu vou arrumar uma confusão de cada vez. Eu não vou ser controlado pelos outros. Eu não serei a pessoa que vão dizer para mim o que eu tenho que fazer. Eu arrumo as minhas próprias confusões. Quer prosperar muito, irmão? Quer prosperar rápido? Não deixe ninguém te cobrar nada. Se alguém estiver cobrando algo de você, você está bancando um jumento nesse tempo. Ninguém te cobra, ninguém fala o que você tem que fazer, e você cria suas tretas, e você arruma os seus problemas, e ninguém tem que falar o que você tem que fazer. E todo o tempo, você tem que ficar fazendo, né? Arrumando uma treta depois da outra. Estava lá em paz, na empresa do meu sogro. Meu sogro foi 3 anos e meio sem nem cobrar nem um dia, nem uma meta, nada. Era só aceitar, isso é um gigolô. Aí eu falava, acabou o desafio. Chefe, eu tô com ideia. Ele, o quê, meu filho? Fica quieto, deixa, a empresa tá boa, não é ganhar milhões, tá tudo bem. Não, eu quero ir viajar para outros países para levar a roupa nossa para outros países. Aí lá vai eu pegar uma mala de roupa e ir para Colômbia. Fazendo relacionamento com o colombiano, com um monte de cliente. E aí eu volto, ele, e aí, como é que tá? Eu não dou conta de viver, isso é um desafio. Então agora eu vou para Bolívia. Eu estava contando isso para ele hoje, ele estava morrendo de rir. Eu chegando com a mala, com a barba grande, mostrando as roupas, e lá na Bolívia as pessoas olhando para mim, não queriam ver a roupa, e eu não entendia o porquê. Aí eu fazia pergunta, mas eu sou um cara tão legal, tão simpático, por que as pessoas nem querem ver nossa roupa? Aí o cara perguntou para uma, falou assim, é por causa da barba, parece comunista, a gente não gosta de comunista aqui. Eu falei, eu comunista? Aí fiz minha barba, todo mundo queria ver o produto, porque eu sei conversar, sou simpático. Só que não saber o ambiente que eu estava, sabe, eu descobri tantas coisas na vida. Uma das coisas que mais protege minha alma e meu coração é não gostar de elogio. Sabe onde que eu aprendi? Na Bolívia. Tem um driver mental do povo boliviano, elogio é para cheirar, nunca comer. Elogio é para cheirar, nunca comer. Eu aprendi isso na Bolívia. E eu não caio em conversa de ninguém. E aí eu fui lá e falei, vamos construir então um driver em cima disso? Porque esse driver original é boliviano. Foi numa viagem de exportação que eu aprendi isso. Aí eu comecei a ficar mais sensível com a língua felina das pessoas. Eu percebi o seguinte, se eu depender de elogio, eu caio na primeira crítica. Então eu vou colocar na minha cabeça que elogio e crítica vale a mesma coisa. Aí alguém fala, mas elogio é bom para saber se a gente está fazendo certo. Você tem quantos anos, ô pigmeu? Você precisa do elogio de alguém para saber o que está certo? Quem fala o que está certo e tá errado é seu coração. Você precisa higienizar ele e seguir os impulsos que o Criador colocou dentro dele. Já te falei, ninguém fala o que você tem que fazer, ninguém tem que te cobrar e ninguém tem que arrumar treta para você. Sabe por que você odeia o problema? Que é uma característica poderosa dos bilionários. Todos amam o problema. Quando fala, temos um problema, aí você chega na frente, eles falam tudo assim, tínhamos, que agora você decidiu compartilhar comigo. Se você quiser aprender essa, não precisa nem ter 1 bilhão para começar a usar. Quando alguém envolver você dizendo, temos um problema, você fala, tínhamos. Isso é um driver mental. É porque agora você trouxe para mim, já está resolvido. Nós só vamos descobrir qual que é o caminho mais rápido. Por que você não prospera? Odeia problema. Por que odeia problema? Porque no dia que era para resolver, não resolveu. Vai acumulando, você vai ficar menor do que o problema. Fala com sua boca assim, eu sou maior que qualquer problema. Muito bom, tem quase 40 mil pessoas assistindo. Vamos bater os 40 mil aí? O que eu quero falar para vocês? Se vocês querem ficar rico rápido, gaste rápido o tempo útil que vocês têm. Pablo, dá para ficar rico trabalhando para os outros? Não dá para ficar rico trabalhando para os outros.
Pá, mas eu preciso pagar minhas contas. Então eu tenho uma pergunta difícil que vai ser um problema para você. Você prefere ficar 10 anos pagando suas contas ou ficar 3 meses com elas todas atrasadas e resolver ir pelo caminho certo? Pablo, eu tenho medo, a minha vida vai acabar. Não vai, pergunta para o endividado. Não vai acabar. Só que você tem medo. E tem gente que já fica assim. Não, eu já não quero. Vai devagar então. Vai de grão em grão. Essa expressão é tão chula. De grão em grão a galinha enche o papo. Deixa eu te explicar. Grão no papo da galinha não vira planta, não vira árvore, não frutifica. Você tem que colocar o grão na terra. Isso é papo de poupanceiro, de consumidor, de quem vai levar 900 anos para construir uma vida que dá para construir em 10. De grão em grão. Grão no papo da galinha não vai frutificar. Nós temos o drive metal lá do Goiás. Grão no papo da galinha não multiplica. Só soma. Se soma e tem volumetria pequena, logo não tem nada a ver com riqueza. Logo tem a ver com sofrência. Que é o método seu, que não funciona. Fala com a boquinha assim, eu amo problema. Ama problema mesmo, sim ou não? Então se chegou até você, já não existe mais o problema, porque você ama ele. Vou te falar quem é o problema. O problema só acompanha a gente que odeia. Se a pessoa odeia o problema fala, eu quero é você para me relacionar. Se ele vê que você é um resolvedor de problema, o problema fala, eu vou atormentar outro otário, porque esse aqui não é mais otário. Essa pessoa aqui, ela acaba com a minha vida. Se o problema é uma vida, ele não quer chegar perto de você, porque você tem solução para tudo. É uma das coisas que eu mais gosto de ler na internet, alguém falar, se Marçal se acha, ele tem as respostas do mundo. Não é, você que não sabe fazer pergunta. E se sabe, repete as mesmas perguntas dos últimos 15 anos. Algumas vezes eu fico sem resposta. Bem poucas vezes. Mas todo mundo pergunta a mesma coisa. A pessoa acaba de me assistir pela primeira vez, aí a pessoa fala assim, olha, como investir? Mas até hoje você não entendeu que a primeira coisa que você tem que investir é em você. Todo dia a pergunta é igual. Aonde investir 10 mil? Aonde investir 100 mil? No lugar que dá retorno e ninguém pode roubar. Em você mesmo. Mude suas roupas, mude suas palavras. Mas como é que muda a palavra com dinheiro? Acessando ambientes que conversam coisas que você nunca conversou. Mude seus desafios. Se você falar que vai fazer um Ironman, você vai gastar um pouquinho de dinheiro. Mude, não deixe ninguém te cobrar e ninguém falar o que você vai fazer. Vai você arrumar suas próprias tretas. Então, nesses 14 dias, o que nós vamos fazer? Nós vamos investir em nossa vida. Vai fazer simplesmente uma coisa. Aquilo que Deus falou a nosso respeito. Marçal, seja verdadeiro. Qual que é a sua intenção? Ao final disso, se você nunca mais voltar e nem me falar obrigado, eu estou feliz e completada a missão. Agora, se você não prosperar e não fizer o que eu fiz, você vai continuar me devendo. Pablo, como que faz para ir mais rápido? Vamos anotar uma sequência de coisas que faz você ir mais rápido. Anota aí. Primeira coisa que faz você ir mais rápido, ó. Consciência. Consciência. Consciência tem um S aqui antes, não? Tem? Sim? Mas sim, hein? Consciência. Meu cérebro falou, tá errado essa palavra aí. Por isso que eu perguntei, obrigado. Sempre que você tiver dúvida, não banque ignorante, faça perguntas. Consciência. Você tem consciência? Quem aqui, só de ouvir esses poucos minutos, aumentou sua consciência? Levanta a mão. Vai mais rápido agora. Vai mais rápido. Segunda coisa, conhecimento. Consciência é gratuita, conhecimento também é gratuito. Tá bom? 3. Vai ouvindo. Tem um pacote gratuito e tem um pacote pago. Aí tem gente que fala, então eu não quero prosperar mais. Deixa eu destravar você no negócio. Se você é uma pessoa que se importa com as coisas que são pagas, deixa eu te explicar uma coisa. Não viaje, porque toda viagem tem que pagar o avião e o hotel e a comida do lugar. Não prospere. Porque se você prosperou, você tem que entender que a prosperidade tem que ser devolvida para a sociedade. Então assim, não, eu só quero o gratuito. Então você vai fazer o seguinte, você vai prosperar no gratuito e vai reinar no gratuito. Só se alguém te der ou deixar você ir lá, você vai só ganhar quando alguém te der. Se você quiser assumir a liberdade, você tem que aprender que a liberdade ela tem que ser comprada. A nossa liberdade espiritual foi comprada através do sangue, custou a vida de alguém que é inocente, ela foi comprada. Então tudo que vai te trazer liberdade, você vai ter que pagar por ela. Por que você está escrevendo que o conhecimento é gratuito? Porque não precisa estudar gastando nenhum real, tem tudo na internet, lá no YouTube. Tem tudo, tá tudo certo. A consciência, assistindo alguém, a consciência vem, bum! A sabedoria já custa caro. Por isso, abre aqui para mim no telão, Provérbios 4:7, eu lembro disso direto. Toda vez que na minha cabeça vem assim, mas para que eu tenho que pagar por isso? Está escrito assim, ó. Vê se você acha a versão que está escrito assim. De tudo, não é isso não. Não, é um absurdo o que está escrito. Está falando assim, ó. Para você vender o que tem para trocar pela sabedoria. Aí, acha aí para mim. Olha lá, Provérbios 4:7. O princípio fundamental da sabedoria, que é o saber, é: procura obter sabedoria. Investe todo o teu ser e o que possuis
Vontade de quebrar esse LED aqui, bem aqui, ó. Para adquirir entendimento. Caramba, mano, que código pesado do Salomão. Investe tudo que você é e põe tudo que possui. Mas Marcelo, tô te entendendo. Vou pôr meu Uno Mille. Eu pus meu Gol. A coisa foi tão violenta, mas tão violenta, que eu prosperei tanto. Esse carro meu era lá em Goiás. Eu lembro que eu vendi ele por 10.500. O Marcos um dia ouviu eu responder um stories. O Marcos, o Nésio e o Júnior. Alguém me perguntou, qual o carro preferido que você tem na sua casa? Aí eu falo, o preferido é aquele que eu não consigo achar e encontrar. Foi meu primeiro carro. O Marcos assistiu o stories, estocou o coração dele. Ele arrumou um aluno que mandou rastrear e achar esse carro. Esse carro estava no Pará. Ele pagou o dobro do preço do carro. Trouxe o carro, enfiou o carro aqui dentro desse auditório. O carro estava aqui na minha frente. Eles me deram de presente aqui. E falou, não suspire nada. Não imagine nada. Que você vai deixar todo mundo que está em volta de você que prosperou louco. Nós achamos o carro. Porque se você tem Ferrari e tem vontade de ter aquilo que você não conseguiu achar, nós encontramos você. Eles passaram o carro aqui dentro e me entregou aqui, a 2 metros de distância de onde eu estou. Esse carro é meu, continuou comigo, tá lá no resort. Quando eles me deram esse carro, eu tive uma grande lição. É muito ruim quando você está rodeado de pessoas que prosperam pelo transbordo que você tem. E aí na hora que eles percebem que você tendo todo o dinheiro e toda a capacidade para ter um negócio não consegue, eles se viram na obrigação de realizar esse suspiro. Porque foi um suspiro isso para mim. Esse carro, eu tenho tanta alegria, eu gosto de andar nele com os meus filhos, eu tenho um Fusca também, eu tenho alguns carros. Mas por que eu estou te falando esse absurdo? Porque um suspiro, esses caras em volta de mim falam, ele não vai suspirar perto da gente por algo tão barato assim não. Esse homem que ensinou todo mundo a ser rico, não faz sentido. E de verdade, naquele dia eu falei, eu não estou nem aí para esses carros de Ferrari, de McLaren, eu quero aquele carro que eu tive que pagar a prestação de 200 conto. Aquele carro que mudou minha vida, saí da bicicleta e virei um terror. Pablo, e aí? Aquele carro, ele foi uma semente. Eu peguei um carro um dia e comprei uma loja com ele. Essa loja cresceu, a semente que era o carro virou uma árvore, aquilo frutificou 3 vezes e eu nunca fiquei abismado com o que eu tinha. Eu sempre fui aplicando coisas para ir crescendo, para aprender, investir, para adquirir mais conhecimento, para ter mais clareza. Eu lembro no dia que eu entrei no meu primeiro loteamento e os meus amigos falaram, mas você vai entrar com tão pouco dinheiro? Eu falei, o pouco que eu tenho para adquirir o conhecimento. Aí um cara falou, não vai te fazer falta? Não vai, porque se eu tiver conhecimento eu vou avançar. Aí um dia eu estou vendendo um loteamento, 189 milhões. Eu falei, se eu tivesse parado naquele dia, deixa eu te dar o relato. Meu último loteamento vendi por 189 milhões de reais. Meu primeiro loteamento até hoje não saiu. Entrei com o dinheiro que não tinha no primeiro. Eu ainda tenho 0,5% do empreendimento. Do número 1, que não vendeu um único lote até hoje. Só que esse número 1 me destravou. Eu era o menor deles. Hoje, se juntar os caras tudo rico do loteamento inteiro, não dá a riqueza de um mês para nós. Deixa eu te explicar uma coisa. Até hoje o loteamento número 1 não foi destravado para venda. Só que destravou meu conhecimento, a minha sabedoria. Eu estudei, eu ainda tenho 0,5%. O 0,5% do empreendimento foi o suficiente para entender as 32 etapas de um loteamento. Eu comecei a internalizar essas coisas todas dentro de mim. Fui para o meu segundo, fui para o meu terceiro, fui para o meu quarto, para o quinto, para o sexto, para o sétimo, para o 8. Acho que eu tenho 9 agora. 8 ou 9. Marcelo, mas como? Se eu te contar o que eu fiz para comprar o 0,5, você chora. Eu cheguei numa reunião que ele estava e falei, eu vou comprar. O 0,5 para comprar o terreno custou 50 mil reais. Quando eu fui comprar esse 0,5, eu não tinha os 50 mil. Carol, o que você vai fazer? Aí eu falei para ela, o que sempre fazemos, empurrar o carro na frente dos bois. Eu assumi o compromisso e o dinheiro vai ter que aparecer. Comecei aí. E eu falei, eu estou fodido. Eu vou ter que pagar esse negócio, eu já pago balão de apartamento com aquela senhora que estava aqui, desejou um dia, a cara um dia viu um apartamento de 2 milhões de reais e inventou de orar e pegar na minha mão. Quando ela ora falando, Senhor, nos dá esse apartamento. Eu em silêncio falando no meu espírito, está amarrado. Nós não temos capacidade geradora de riqueza. Não falei com essas palavras, eu falei, nós somos pobres, nos ajude. Mas eu terminei a oração com toda a sinceridade do meu coração falando assim, se o Senhor gosta da Carol, realiza por ela, porque por mim não fiz. Diante de Deus que eu orei de jeito. Naquele dia eu deixei de ser um covarde. Mas eu falei para Deus, se ela está pedindo e vocês têm uma relação, vocês dois aí, faz por ela, porque nem vontade eu tenho, porque eu sei que vai sobrar para mim. Resumindo, nós compramos esse apartamento, ele é quitado, nunca moramos nele, vale 2 milhões de reais, ninguém nunca morou nesse apartamento. Esse apartamento era o romper da Carol, a gente estava pagando nele. E quando a gente foi comprar, a Carol falou para mim, e como que a gente vai pagar? Não sei, Carol.
eu só te prometo uma coisa, nunca serei percebido deitado além do limite que uma máquina precisa para trabalhar. Eu nunca serei notado com desânimo, eu nunca serei visto voltando atrás, eu nunca serei, faça os compromissos e senta o bambu no meu lombo. Sabe o que aconteceu? Nunca trazia uma prestação. Quando eu vinha aqueles balões de 90 mil reais, eu não sabia o que fazer. Eu falava, Jesus, me ajuda. Jesus está me ouvindo? Você quer que eu fale com o Padre Inciso? O que é? Tem alguém mais próximo? Me ajuda! Sabe o que acontecia? O desespero era tanto que eu tinha que me virar e tomar decisões e fazer coisas para conseguir pagar aquilo. Eu já nessa situação, eu falo, eu quero 0,5 desse loteamento. Sabe o que aconteceu? Não tinha dinheiro. E eu falei, o senhor me trouxe até aqui, está em Salmos, até aqui o senhor nos abençoou. Eu falei, se até aqui o senhor nos abençoou, qual que é o problema de abençoar até mais um dia? Deixa eu te falar, se Deus pudesse antecipar todos os pães para você, da sua vida, vamos supor que você vai viver por 40 anos. Se Deus falasse assim para você, eu vou te dar todos os pães que você vai comer em todos os cafés da manhã, daqui para 40 anos, você queria ter tudo de uma vez? Deixa eu te falar, você ia ter que gastar milhões para armazenar e manter ele no clima e fazer com que eles... Você não ia ter esses pães todos de uma vez. Fala uma expressão que vai trazer desfrute na sua alma. Fala assim, ó, eu preciso do pão de cada dia. Calma. Compromissos novos vai aumentar o seu sensor de oportunidade. Como eu tinha que aparecer com esses 50 mil, Pablo está falando de que ano? 2013. Como eu tinha que aparecer com esses 50 mil, além dos balões e das prestações desse apartamento para agradar a oração da minha esposa, eu falei, eu tenho que achar oportunidade em algum lugar. Depois que eu liguei o sensor, esse sensor de percepção, vou explicar que ele funciona na sua vida. Quando você é uma pessoa que quer comprar um carro, esse carro começa a aparecer na rua ou não? Você falou que quer comprar, a sua percepção detecta. Quando você quer prosperar, o sensor também começa a detectar oportunidades. Quando você tem medo de prosperar e pôr um fim na barriga da sua mulher, esse menino sai, você começa a ter uma percepção de prosperidade maior, porque você pensa, se eu não trabalhar, esse menino vai morrer. Quando você deixa de ser um CLT e abre uma empresa, sua percepção de oportunidade abre, porque você vai se lascar se esse negócio não funcionar. Você tem que pagar o salário desse povo. Não é mais uma prestação, é 50 salários. Não é mais uma prestação. Não é 50 mil, é ter que pagar uma folha de pagamento de 3 milhões de reais. Eu fico pensando todos os dias. Eu acabei de aprovar milhões ali de pagamento. Eles todos passam nas minhas mãos. Às vezes tem semanas aí que gasta de 15 a 20 milhões numa semana. Aí eu fico olhando e falo, o que eu estou arrumando? Se eu parar de fazer isso aqui, como é que arruma isso aqui? Aí eu falo, a riqueza não tem fim. Eu preciso continuar multiplicando talento, eu preciso continuar avançando. Porque se eu desistir do que eu construí, isso aqui começa a moer tudo igual uma máquina, quebrando assim mesmo. Mas só tem um jeito disso acontecer. Eu ainda nunca quebrei uma empresa, eu espero nunca quebrar. A empresa só quebra se a sua cabeça quebrar. Se a sua vontade acabar. Se o seu ânimo acabar. Se o seu tesão pela vida acabar. Aí acaba tudo. Pablo, como que apareceu os 50 mil? A percepção abriu. Eu vi uma oportunidade numa revista. Nunca fiz a revista. Nunca tinha produzido uma revista de moto. Me chamam para produzir essa revista. E pergunta, quanto que você quer? Lança um desafio assim, ó. Nós vamos pagar 25. Eu falei, 25 eu não quero nem ouvir. E eu pensei, 25 é a metade, cara, que você está fazendo. Eu falei, não, eu quero 50. Aí o cara me xingou, virou as costas e foi embora. E meu coração falava assim, ó, fica firme, porque seu network é brabo com os caras que é assinante, ele vai voltar. E eu, do desespero, pensando até nas prestações do apartamento, nossa, eu vou ficar com 25 mil no caixa, mano. Eu vou ficar de boa, vai resolver meus trem. Não faça isso. Passou um dia, o cara volta. O que você vai fazer demais ganhando 50 mil nessa revista? Resumindo, nesse ano que eles me deram esse desafio, a revista não ia ser feita. Tava todo mundo falando que não queria assinar a revista. Na época a revista valia alguma coisa, hoje não vale mais nada. E aí a revista, nunca vou esquecer até da Casa Decimal, a revista cresceu em faturamento em relação ao ano passado, na minha gestão. 61,45%. Eles me pagaram rindo e lucraram aquilo que nunca viram na vida. Peguei os 50 mil limpinho e entreguei para o cara que eu fiz o compromisso dentro da data. Vocês querem ficar ricos, rápidos, mas querem que a Sena pague vocês, a Mega Sena. Vocês querem ficar rico rápido, mas numa história de fábula. Um bilionário que não tem filho vai deixar uma herança para você. Vocês querem ficar rápido, rico, achando uma mina de ouro, mas vocês nem são garimpeiros. Vocês querem ficar ricos, rápidos, batendo num carro de alguém, arrancando uma perna, ganhando uma indenização. Ou arrancando o dedo mindinho e virando político, talvez. Eu não sei o que você está arrumando, eu sei que é o seguinte. O conhecimento liberta. Fala assim comigo. O conhecimento liberta. Mas conhecer e não praticar, você vai ficar 10 vezes mais escravos. Depois do conhecimento, Marçal, sabedoria. Nós demos esse rolê todinho para voltar no versículo aqui. E eu não vou explodir sua cabeça num dia só, senão depois você nem volta, porque você não vai ter nenhuma caixa encefálica para aguentar o dia de amanhã.
Sabedoria. Anota o código e repete ele até dar certo. O código é 4.7. Driver mental mais poderoso para se ter início na sabedoria. O fundamento da sabedoria é ter temor ao Senhor. Está lá em Provérbios também. Mas o que está escrito ali? Volta lá para mim, coloca aí. Volta lá e coloca Provérbios 4.7. Todo mundo que está assistindo aqui, vocês estão num movimento. Nós temos um movimento e eu vou deixar com clareza para os senhores e senhoras. Nosso movimento é maior que Pablo Marçal. Nosso movimento, se o líder morrer, ele vai ficar mais forte ainda e vai continuar a agir e acontecer mesmo depois da morte do último que está vivo agora. Nosso movimento é do reino. Nosso movimento é para restaurar a família. Não fomos nós que inventamos a família. A nossa não é a última família da terra. Estão tentando fazer a nossa ser a última. Mas a grande verdade é o seguinte: eu me coloco como servo desse movimento e o mais incansável, o mais destemido, o mais esquisito de todos. E toma a pressão que for. Mas enquanto você estiver aqui me assistindo, eu sou o maior servo de todos. Eu não sou maior que esse movimento. Eu sou o maior servo que está servindo mais gente. Eu sou seu garçom. Então você vai escrever assim, ó. Eu sou PMF. O que é isso, Marçal? Eu serei, ou melhor, já fala agora. Eu sou, fala assim com a boca. Eu sou o primeiro milionário da minha família. Marçal, é para passar raiva em pobre? Não, é para ser o primeiro, a referência para que os seus filhos sejam, seus netos sejam, e que a gente tenha uma nação resgatada dessa miséria patrocinada por gente mais miserável ainda que está governando. Marçal, seu negócio é política? Não, meu negócio é tudo. A política é aquilo que mais atrapalha. Queria nunca mexer com isso. Mas eu também já aprendi, passando um ano convivendo com esse povo. Não é a política que vai mudar o país, mas é a política que pode acabar com o país. Mudar para melhor não vai mudar nunca, nem se eu estiver na presidência. Não vai. Não é a política que tem essa capacidade. A capacidade é na cabeça, na mentalidade de um povo. E é isso que eu vou me desgastar, para mudar a sua cabeça. Agora, se a sua cabeça tiver mudado e a gente tiver um governo que pensa desse jeito, quem que vai nos segurar? A conversa é outra. Então presta atenção. O princípio fundamental da sabedoria é: procura obter sabedoria. Ou seja, viva procurando uma treta. Viva procurando saber o que você não sabe. Qual que é o problema de vocês? Vocês estão satisfeitos com aquilo que vocês sabem. No começo do documentário do meu Iron Man, a Carol ficou assim: que é isso que você falou? O jeito que eu falo, estou na beira do mar lá no Caribe. E eu falo o seguinte: a glória de Deus está em cobrir as coisas e a glória do homem está em descobri-las. E eu não consigo e não resisto viver uma vida sem descobrir aquilo que Deus encobriu. Eu quero descobrir todas as coisas que o Senhor criou. Eu quero, na única vida que eu tenho, que é o único fato real e que existe para mim, eu quero viver o melhor dessa terra. Eu quero saber tudo o que ele encobriu, porque se ele encobriu, ele estava sorrindo enquanto fazia isso. O que ele fazia sorrindo era: eu quero ver quem vai ser o primeiro a descobrir esse dom. Eu quero saber quem é o primeiro que vai descobrir aquilo que está no meu coração. Tem coisas que nem os olhos ouviram, nem o coração viu, nunca penetrou em nenhum ser humano. Mas se você amar, você vai descobrir. E aí eu falei, começando o documentário: estou nem aí para carro nenhum, estou nem aí para casa nenhuma, para viagem nenhuma. A casa mais poderosa que eu tenho é meu corpo. Eu nunca me senti tão forte quanto eu estou aqui. Eu sugiro que para você ser rico, tenha uma casa forte, começando pelo seu corpo. A segunda casa que eu tenho é a minha alma, poderosíssima, com inteligência emocional, aguenta o tranco, antifrágil. Terceira casa que você tem é seu espírito, onde o Espírito de Deus habita. As suas casas devem ser fortes. As nossas empresas são casas. A minha casa onde eu moro é uma morada, é um lar, também são fortes. No fortalecimento dessas casas é onde está a verdadeira riqueza, porque se não tiver essa casa forte, não tem como suportar tamanha riqueza. E aí está o grande lance: eu não consigo viver se não for para descobrir aquilo que Deus encobriu. Acha esse versículo aí para mim. Eu quero que cada um entenda o seguinte: cada família é mais forte que a nação. Se a geração inteira estiver remando ao contrário, eu vou continuar nadando. Eu vou continuar falando a mesma coisa, contra a correnteza, contra a corrente do Equador. Cada família é mais forte que uma nação. Marçal, eu quero prosperar, sabe assim, para eu viver, eu quero ser um jovem, eu não quero casar, eu não quero ter filhos, eu só quero prosperar. Faz um favor, não me procura, eu não quero te abençoar. Eu não quero te transmitir riqueza, eu não quero te transmitir sabedoria. Se você quer só para você, saia da minha vida, saia do meu Instagram, para de me seguir. Ah, mas só tem alguma coisa errada, eu estou sendo honesto, eu também estou. Saia. O que queima no meu coração é uma mensagem para instituir famílias e essas famílias serem mais fortes. Marçal, isso é uma besteira da sua cabeça, então engole isso aí, ó. 5 famílias no Brasil têm mais dinheiro que 100 milhões de pessoas nesse país. Agora você entende o que eu estou falando? Caramba. Por que tem essa coisa completamente desproporcional? Se for perguntar para você que quer se sustentar na pobreza e fica magoado com essa denúncia, você vai falar para si mesmo: a culpa está nesses 5 caras, nesses 5 homens, suas esposas e seus filhos, eles que mandam em todos os bancos. Não, a culpa está em você, porque eles não impediram nenhum dos senhores e senhoras de prosperar. Mas também você não vai obrigar eles a ensinar cada um de vocês. Agora, o que eles têm, o Senhor já tem reservado antes da fundação do mundo para qualquer um aqui. Só tem que deixar de ser qualquer um. Acredite. Nos enganaram, culpando os mais ricos. E como eu já fiz parte dos dois lados e escolhi ficar do lado mais forte, eu posso falar uma coisa:
Dá para você sair daí desse fundo do poço e subir para cá. Pablo, eu quero que seja rápido. Então ame a agonia. Vai passar mais rápido. Sabe qual é o seu problema? Você não quer ir mais rápido. Você quer ir levando de qualquer jeito. Se você tirar o tempo do chuveiro, o tempo que você fica dormindo a mais, o tempo que você fala dos outros, o tempo que você fica comendo besteira, o tempo que você está fazendo merda nenhuma com a sua vida, era o tempo que você tinha que estar investindo para conhecimento, para sabedoria, para consciência, para transbordo. Amanhã eu vou te falar, vou começar falando de network. Vou pegar esse livro aqui, Os Cores do Milhão, vou te ensinar ele todinho. Aí eu vou pegar outro livro aqui, ó, Million Mind, que é a mentalidade de milionário. Olha o tamanhozinho dele, ó, só que você já quer correr. Aí eu vou pegar uma pílula de cada um. Eu vou pegar um outro ali, que é os códigos do bilhão, que eu vou mostrar para vocês. Aí eu vou pegar um que eu estou lançando, que chama Mais Esperto que a Pobreza. Se você não for mais esperto que a pobreza, você não vai ganhar dela. Porque pobreza, na raiz da palavra, é improdutividade. Na hora que eu começar a pegar seu cérebro e debuiar ele, igual eu faço com a espiga de milho, aí você vai ver, mas agora não sobrou mais nenhum milho na minha espiga. Pois é, tira ele da espiga, eu vou plantar ele junto com você. Você vai ter uma lavoura, filho de Deus. Precisa quebrar essa espiga. Só que você quer conservar ela seca para nada acontecer. Não podemos deixar a semente secar, senão ela não germina mais. Ela tem que morrer, nós vamos fazer ela explodir, ter sufocamento. Mas eu vou pegar você nesses 14 dias, eu vou torcer você igual uma espiga. Então eu falei, em resumo, o que vai fazer qualquer pessoa ficar rica? Aprenda a comprar, a gerir e a vender. E eu uso essas 3 coisas em quase 40 empresas, e todas as empresas rompem poderosamente. Vou explicar isso para vocês. Eu tenho um outro livro de finanças, se tiver aí, não sei se ele está aqui atrás, que é os 8 caminhos que levam à riqueza. Os 8 caminhos que levam à riqueza. É um livro que eu também vou usar nesses dias. Eu vou usar o Million Mind, mas no final eu vou usar os códigos do bilhão, os códigos do milhão e os 8 caminhos que levam à riqueza. Marcelo, você tem mais algum livro de finanças? Tem, Saia do Deserto. Marcelo, tem mais algum? Vou lançar mais um agora, das dívidas ao milhão. Levanta a mão aqui, quem tem dívida? Levanta a mão. Vocês estão até melhorzinho que o Brasil. O Brasil tem 70% do povo em dívida. E toda pessoa honesta que está endividada não consegue prosperar porque ela tem tanta vergonha na cara que ela não sabe o que fazer. Eu vou te mostrar como é que você vai fazer. Então é o seguinte, seja bem-vindo ao Como Ficar Rico Rápido. Marcelo, eu continuo não acreditando. Volta amanhã. Vou destruir essa crença sua errada a respeito de você mesmo, a respeito de quem Deus é. E a respeito do melhor tempo, no tempo da oportunidade de prosperar. Você está na melhor geração de todos os tempos. Por quê? Tecnologia. Desmonetização do ensino, do conhecimento. Ah, mas aí eu queria tudo de graça. Lembra que se você quiser tudo de graça, você só vai poder acessar as coisas que são de graça. Se você quiser pagar por coisas que fazem sentido, você vai comprar e vai viver as melhores coisas dessa terra. Não tenha medo de investir naquilo que você não dá conta de fazer sozinho. Marcelo, como e que caminho e como chegar uma pessoa que tem, primeiro lugar, Deus, segundo filho, terceira empresa, separada há 3 anos, e eu tenho uma mão de obra, uma prestação única, nível Brasil, eu me descobri isso. Ninguém aqui faz o que eu faço, no meu segmento. Faltou só colocar uma ordem, seu filho não tem que vir depois de Deus, tem que ser você mesmo. E às vezes você está dando só por essa resposta, pode ser preciosismo da minha parte, às vezes se quiser discordar, mas quando seu filho vem depois da sua relação com Deus, faltou a mais importante, que é você com você mesmo. Esse amor próprio é um negócio que te faz parecer essa mulher que vive com a energia descarregada e vive forçando um pouco mais. Deixa eu te explicar, eu nunca te vi. E a primeira sensação que eu tenho, energética, e lendo o seu tônus vital, é que você emprega o dobro ou o triplo de esforço para fazer uma coisa que dá para fazer com a metade da energia. Então você está 6 vezes pondo mais pressão do que deveria numa coisa, porque você não tem a energia necessária, porque você colocou a pessoa no lugar errado. E essa energia deve ter colocado seu marido para correr. Cadê ele? A gente está separado há 3 anos. Então, deixa eu te explicar. Esse é o problema. Toda mulher que coloca isso como algo no seu coração, você tem que colocar algo aí, mulher que está me assistindo, que não tem mais seu marido, é que você nunca vai ser pai e mãe dos seus filhos. Você não adianta você mentir para você mesmo. Você vai ser sempre uma mãe que faz o dobro ou o triplo para colher a metade da felicidade. E aí você vai parecer um freio raspando no ferro, ao invés de colocar uma pastilha bem novinha e gastar menos energia. O que eu sugiro? Eu nem quero entrar no detalhe do negócio, mas você precisa encontrar esse refrigério, esse desfruto dentro de você. Você parar de triplicar a energia pela metade do retorno. Tem que fazer o contrário. Fazer menos para colher mais. Você tem que inverter essa matriz. Então, nem vou entrar no detalhe do que é o negócio. Vou te dar a resposta e vou para o próximo. Você colocou uma ordem. E esse é um sistema seu de autodefesa. Você colocou seu filho depois de Deus. Tem que colocar você e se amar de tal forma e não aplicar sua vida em coisas que não têm dado retorno. Para Deus e para a pessoa mais importante depois dele, é você. Seu filho vai passar. Seu filho vai passar. E se você continuar de jeito ferro no ferro, você vai ser a pessoa que vai ter a maior ingratidão do mundo, porque seu filho vai virar as costas para você igual seu marido virou. Então coloca a pessoa certa no lugar certo. Você vem depois dele. De Deus. Seu filho só vem depois de você. Tá? Eu acho que era isso que você estava precisando para agora.
Última pergunta que eu tenho. Você quer prosperar mais rápido, sim ou não? Fala assim, eu vou avançar mais rápido. Obrigado por assistir. Deixe o like e inscreva-se no canal. Se este conteúdo fez bem para você, transborde e compartilhe com alguém que esteja precisando ouvir uma palavra de sabedoria e prosperidade. Que Deus abençoe você e a sua família.